Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria grande estar com os irmãos nesta manhã de domingo, dia que celebramos ao Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o tempo especial, separado, para que o povo de Deus possa estar adorando ao Senhor. E esperamos que essa adoração seja em espírito e em verdade. Uma semana difícil tivemos, uma semana pior do que as outras, por causa do impedimento da nossa mobilidade externa, e isso trouxe para nós um cansaço, um desânimo, mas as nossas forças são renovadas sempre no Senhor. E eu espero e oro, e assim vamos fazê-lo agora, para que as nossas forças sejam no Senhor Jesus refeitas e que possamos estar conectados cada vez mais no mesmo Espírito, no mesmo batismo, porque é o mesmo Senhor, o amado da nossa alma. Nossa oração esta semana foi especial. Um grupo criado depois do último domingo em que conclamei a igreja para estarmos orando, criamos um grupo de mulheres de oração, e as mulheres todas da igreja e mais amigas, mais a igreja, estavam empenhadas em orar pelo menos 3 vezes por dia, e assim foi feito. Várias mulheres foram convocadas e foi muito especial, muito bom vermos a igreja empenhada em oração. Eu quero desafiar você a nessa semana vindoura, que começa hoje, domingo, que possamos continuar com o mesmo intento de orarmos, porque a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, para orarmos sem cessar. Por isso vamos agora iniciando o nosso culto em família, e esperamos até que essa próxima semana nós já estejamos nos reunindo, mesmo com restrições, mas eu creio que isso já deve começar a acontecer, né? Então vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Até aqui o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, razão pela qual não somos consumidos, destruídos. E a tua palavra nos ensina que a sua misericórdia dura para sempre. E por isso nos alegramos. Ó Deus, oramos pelas famílias que nesta semana foram acometidas de luto, por alguns entes queridos que foram ceifados, como a do irmão Caetano e outras famílias ligadas à igreja, amigos nossos. Oramos para que o Senhor esteja trazendo paz, trazendo acalentamento no coração dessas pessoas, ó Deus, porque são perdas irreparáveis. Sabemos o quanto é difícil suportar a perda de um ente querido. Por isso, te pedimos, ó Deus, teu refrigério, que o Senhor estenda a tua mão e que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, abençoando estas pessoas. Também oramos pelos nossos familiares. Suplicamos que o Senhor não permita, ó Deus, que esse vírus continue afetando o nosso país, o nosso estado, o nosso município, a nossa cidade e também a nossa família. Ó Deus, suplicamos a tua intervenção, suplicamos os teus milagres, suplicamos o cessar do Senhor, e nós cremos que basta uma ordem do teu trono para que a vacina seja, ó Deus, descoberta. Basta uma ordem do teu trono para que pessoas sejam curadas. Basta uma ordem do teu trono de glória e graça para que essa pandemia cesse de uma vez por todas. E assim colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia do nosso
das nossas vidas, do nosso povo, em nome de Jesus. Entregamos agora esta palavra em tuas mãos, te pedindo que o Senhor fale conosco, e assim esperamos. Para a tua glória pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, mês de maio é considerado o mês da família. Por isso, quero compartilhar uma palavra hoje, pensando um pouquinho sobre família. Vamos gravando agora para de manhã, no domingo. Também vamos gravar para o domingo à noite. E a palavra está em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, de 13 a 19. Estamos lendo o livro de Jó, na nossa leitura anual. E é um livro muito interessante. Tenho estudado bastante os acontecimentos ali descritos. Quero que você tenha bastante cuidado ao ler esse livro. Qualquer dúvida, tire conosco, porque ele é um livro atípico, com algumas ocorrências ali relatadas. No capítulo 1, então, do verso 13, diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento no deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essas notícias. O tema que eu quero pensar com você bem rápido é a família e as suas crises. A família e as suas crises. No capítulo 1 de Jó, logo nos primeiros versículos, o texto sagrado diz que os filhos de Deus foram até o Senhor, e no meio dos filhos de Deus, verso 6, capítulo 1, verso 6, num dia em que os filhos de Deus, que eram os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o verso 7 diz: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó é debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás as mãos.
e Satanás saiu da presença do Senhor. O texto mostra para a gente, então, que a ação maligna fora estendida sobre Jó e a sua família, a pedido, porque Satanás estava rodeando a terra e observou Jó, sim, e observou e ficou com inveja de Jó, né? E teve o disparate de questionar a Deus, quando Deus perguntou para ele: viste o meu servo? Ou seja, você conhece Jó? Você sabe quem é Jó? Um homem íntegro, um homem respeitado. Então Satanás afronta o Senhor e diz: também o Senhor enche ele de presente? Também o Senhor paparica ele como filho? É claro que ele vai ser fiel. Tira tudo que é dele então, que o Senhor vai ver quem realmente ele é. E então Deus permite o diabo de ir até a família de Jó e tirar todos os seus bens primeiro, depois os seus próprios filhos. Eu quero observar com você então que ações externas e ações internas são preponderantes para destruir uma família. Ações externas e ações internas são preponderantes para destruir uma família. A família de Jó é exemplo de uma família que passou pelas mais terríveis e insuportáveis crises familiares, porque pelo menos 5 áreas da vida de uma família são marcantes e muito destrutivas quando são ali afligidas. A primeira questão é a financeira. A Bíblia fala que os bens, ou seja, os animais que eram os bens mais importantes que se tinha naquela época, foram tirados porque foram roubados e houve pedra de fogo que caiu do céu, matando animais e enfim. A família sofreu então as perdas financeiras. Há muitas famílias hoje que vivem em crise relacional por consequência das crises financeiras. É importante demais tratarmos sempre a vida financeira na dependência de Deus e sob a direção da palavra de Deus, porque a vida financeira é predominante na vida familiar e podendo trazer muitos percalços e muitos problemas. Há pouco tempo nós tivemos aqui na igreja alguns treinamentos, algumas palavras, e a gente vai continuar sempre orientando o povo de Deus a lidar com finanças, porque o Senhor Jesus chamou finanças, o amor ao dinheiro, de outro senhor. Por isso é importante estarmos atentos com aquilo que pode ser bom, benéfico ou então destrutivo demais com a questão financeira. Uma área então de crise que pode trazer problemas relacionais é a área financeira. A segunda é a questão da saúde. Também a Bíblia diz que os filhos Jó foi acometido por lepra, porque Deus permitiu que o diabo atacasse a família, Deus permitiu que até atacasse Jó, mas ele disse: a vida dele você não pode tirar. E a Bíblia mostra para a gente então que a lepra foi um problema de saúde que Jó teve, e grande parte do livro de Jó é descrito as suas crises e os seus problemas ali a partir da sua questão de saúde. Terceiro lugar de problemas, de crises que são relevantes, que vêm e abalam as famílias, é a questão de filhos. Como criar os filhos? A Bíblia diz que Jó sacrificava ao Senhor e alegava, e quando era perguntado, alegava: pode ser que os meus filhos estejam pecando, eu não sei. Então, se assim o fizer, eu estou aqui sacrificando para que eles não sejam acometidos por Deus pelos seus pecados. Também há na família problemas relacionais a partir de filhos rebeldes, filhos desobedientes, né? A família é muito afetada quando os filhos não são obedientes, quando os filhos não são agregadores. Nós temos visto famílias hoje, casais que estão sendo arrebentados, destruídos por causa de filhos que não têm juízo.
Terceira questão, então, são os filhos. Os filhos de Jó foram mortos. A quarta questão importante que traz crise para a família, quando a gente olha aqui, são as críticas e acusações dos amigos de Jó. Jó tinha alguns amigos, né? E no decorrer da sua fase de lepra, os amigos vinham e afligiam Jó, acusando Jó de pecado, por isso ele estava doente. Há muitos amigos, supostos amigos, que afetam os nossos relacionamentos. Tem amigos, a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos, porém, o que nós olhamos aqui e vimos nesse texto é que esses amigos estão mais para inimigos do que para amigos. Cuidado com essas pessoas que andam ao seu redor com um pretexto de amizade e podem ser perigosos, porque os mais perigosos do que os inimigos são os falsos amigos. Os falsos amigos são muito perigosos. E aí a gente vê isso acontecendo nesse relacionamento. E quinto, em último lugar, as crises nessa família de Jó vêm também através de uma mulher que era herética, uma mal agradecida. Quando Jó estava perdendo tudo, quando Jó estava com lepra, essa mulher vira para Jó e diga: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ei, Jó, abandona tudo, porque tudo que você creu até hoje não valeu de nada. São bocas que são malditas perto da gente, próximo a gente no momento de crise, né? Esse homem tinha uma mulher que era descompensada. Esse homem tinha uma mulher que, apesar de todas as suas perdas, poderia ter lidado melhor com isso, e ela usou da sua própria estratégia de criticar também e desafiar o marido, levando-o à incredulidade. A família tem sido alvo de grandes crises em nossa geração. Muitas famílias hoje estão quebradas. Muitas famílias hoje estão destruídas. Muitas famílias hoje estão perdidas, porque não sabem o que fazem mais nos seus relacionamentos. Essas crises têm levado muita gente a fracassos, desespero, derrotas e até mesmo a suicídios. Eu já citei, sempre falo, que há muita gente hoje que são pessoas em situação de rua, moradores de rua, que são advindos de famílias ácidas, de famílias destrutivas, de famílias que são complicadas. Há muitos entes hoje que estão excluídos, morando nas ruas por conta disso. Essas crises afetam todas as pessoas. Mas será possível vencermos as crises em nossas famílias? Como a gente pode fazer? O que aconteceu e o que pode acontecer? Algumas considerações nós precisamos fazer sobre a palavra crise. No dicionário, crise significa um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo. Segundo John Kennedy, a palavra crise pode ser encarada como oportunidade. A palavra crise, ela pode ser traduzida e transportada para uma outra realidade de oportunidade. E quando nós em crise transformamos esse momento em oportunidade, é um primeiro grande subterfúgio para vencermos os problemas que nós vivemos. A opção na crise é fracassar na fé ou oportunidade de crescimento. No meio da crise nós temos duas opções: ou fracassar na fé ou uma oportunidade de crescimento. Nossas crises mais comuns são as crises financeiras. Tem gente hoje aí com heranças, falências, perda de patrimônio, também morte de parentes, são crises, rejeições, a questão de identidade dentro da família. Eu não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo, né? São crises espirituais, escolhas erradas, crise conjugal. Esse é um termo bastante importante.
nesse momento de pandemia, a gente tem percebido, e hoje eu ouvi alguma coisa sobre isso, em gente hoje que está se agredindo muito, porque está convivendo mais dentro de casa. Nossa casa precisa ser ninho de Deus. Nossa casa precisa ser ninho de Deus, e não um campo de batalha, e eu e você somos responsáveis por isso. Quem são os causadores mais comuns das nossas crises? Primeiro, eu e você. Eu e você, nós somos os responsáveis por plantar aquilo que nós vamos colher. Mas também o diabo e as suas mentiras têm sido promotor de crises dentro da família. Sabe, tem muita gente hoje que tem pensamentos que são tão loucos que eles não percebem o quanto estão sendo manipulados pelas trevas. Veja a mulher de Jó. Ela teve naquele momento um insight de provocar e acusar o marido num momento extremo de crise vivido por ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você talvez esteja assistindo essa palavra ou vai assistir. Eu quero dizer para você que tem marido que muitas vezes é alcoólatra, usuário de drogas. Cuidado com esses momentos. Tome cuidado com as atitudes, o momento certo, a hora certa, o jeito certo, a forma certa de se falar com uma pessoa que está fora da sua composição normal. Tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar uma confusão, isso pode gerar feridas quando você não sabe agir dessa maneira, né? Então tome cuidado com isso. Filhos drogados, né? Cuidado com a condução. Saiba que mesmo que você não esteja contente com aquele momento do seu marido drogado, do seu filho drogado, ou um momento assim, não é um momento para acusação, não é um momento para chamar atenção, não é um momento para conversar, não é um momento para nada. Acolhe, recebe, deixa quieto, ajuda, depois você trata isso com ele ou com ela. Aprenda a ter sabedoria, porque o inimigo vem junto com esse processo para te exatamente afetar. Naquele momento pode acontecer uma desgraça. Calme os ânimos, tome cuidado com isso. Um dos causadores mais comuns da crise também é uma comunicação destrutiva. Cuidado com acusações. Cuidado com maldições impetradas. Cuidado com a maledicência. Cuidado com aquilo que você diz. Terceiro, as nossas escolhas espirituais. Isso é muito, muito pior. Porque uma casa onde está propensa a viver muitas crises comuns, se ela estiver contaminada espiritualmente, essa crise pode ser potencializada à enésima potência, ou seja, uma palavra pequena, uma palavra simples, pode se transformar numa grande guerra, se essa casa estiver contaminada espiritualmente. Toma cuidado com isso. Quarta, as nossas atitudes em reação a nossos parentes. Preguei, a última palavra foi sobre Esther, né? Quando o seu tio acolhe Esther, cuida de Esther, porque os seus pais tinham morrido, né? E a Bíblia diz que Esther depois veio a ser rainha, né? Aquela moça que foi cuidada pelo seu tio, agora era rainha, e junto com o seu tio livra o povo judeu. Então tome cuidado, porque os seus relacionamentos com familiares podem te dar muitos frutos ainda, ou podem trazer grandes problemas. Quinto, não saber lidar com as perdas financeiras. Primeiro você tem que saber lidar com o seu dinheiro. E depois, quando houver uma crise financeira, tem que também pedir conselhos. Busque sabedoria, busque conselhos. Há pessoas preparadas para te aconselhar. Não fique numa crise sozinha. Tem gente que dá cabo da vida por causa de uma crise financeira.
e ela nem sabia que poderia sair disso com a ajuda de especialista. Então pede conselho. Se você está afundado em dívidas, se você está com problema de dívidas, não faça besteira. Você já fez a besteira de se endividar. Agora procure conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Sexto lugar, as nossas heranças destrutivas também têm sido causadores comuns de muitas crises. O diabo e as suas mentiras, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus foram adorar, ele estava no meio deles. A sua ação é destruir todos. E o ponto-chave da destruição do diabo na vida de Jó foi o seu ciúme, a sua inveja. Vou falar sobre isso à noite, né? Satanás, na verdade, teve ciúme e inveja de Jó no seu relacionamento com Deus. A sua ação é destruir a vida de todos, assim como fez na vida de Jó, ele quer fazer na sua vida, na minha vida, e quando ele acha um canal, um facilitador para destruir uma família, ele só precisa disso. Porque eu e você, nós podemos ser um grande empecilho para o diabo para atacar a nossa família, ou então uma facilidade muito grande. Depende daquilo que nós estamos vivendo. Depende da maneira como você anda diante de Deus. Tem gente que facilita para as trevas. A nossa submissão a Deus é um impedimento para o diabo atacar a nossa família. Tiago capítulo 4, verso 7, nos chama a sermos resistentes ao diabo e sermos sujeitos a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o tempo de aprendermos com a palavra a maneira como enfrentar o ataque maligno, uma vez que ele está sempre ao nosso derredor. Um cônjuge que ora pelo seu parceiro o protege de possíveis tentações destrutivas. A maioria dos casais tem problemas relacionais hoje, sabe por quê? Porque um não ora pelo outro. E de repente o outro cônjuge se encanta por uma outra pessoa, uma coisa descabida, uma coisa irreal, e você não sabe qual é a motivação disso, mas quando nós vamos fazer uma pesquisa, as questões espirituais estão ocorrendo na vida daquele casal que ficaram desapercebidos. Tome cuidado, ore pelo seu cônjuge, ore de manhã, ore meio-dia, ore à tarde, ore à noite, procurem estar orando juntos. Nós precisamos ter esse tempo de compartilhamento, de oração juntos, porque nós protegemos ou desprotegemos um ao outro quando assim não o fazemos. O diabo usa a mentira que você não tem tempo para investir em sua família e você acredita. O diabo cria na nossa mente ocupações e mentiras para que você assuma a responsabilidade de não se envolver com Deus com desculpas, com impedimentos. Tome cuidado com isso, porque a hora que vier o problema, você não sabe como lidar com ele, e está totalmente desprotegido. A mentira que você é e será infeliz tem feito com que muitos maridos abandonem suas esposas. Tem feito com que muitas mulheres abandonam suas casas. A mentira de que você nunca vai ser feliz. E em último, a mentira que a sua família foi um erro. A mentira que a sua família foi um erro. Uma das questões importantes que a gente precisa tomar bastante cuidado é com a questão da comunicação dentro de casa. Porque a palavra, quando ela é dirigida com doçura, a palavra quando é dirigida a uma pessoa com cuidado, com zelo, ela chega até o coração daquela pessoa como um presente, como uma bênção.
Em contrapartida, a palavra quando é descuidada, a palavra quando é iracunda, a palavra quando é sem consideração, ela chega no coração da outra pessoa como maldição. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Aquilo que você fala tem vindo contra você em muitas coisas. Comunicar é compartilhar a vida e emoções sem medo e sem máscaras. Comunicar é ser transparente. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tende certeza disto, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabedoria bíblica, né, que nos ajuda a termos um entendimento relacional muito mais apurado. A ira costuma promover as frases mais infelizes, permitindo que a sujeira escondida na alma seja removida descuidadamente, como sacos de lixo mal cheirosos e rasgados que vazam no caminho entre o coração e a boca, contaminando o interior da pessoa, espalhando o odor da morte por toda a casa e o ambiente onde são despejados. Isso é a ira. A família da gente tem sido atormentada por coisas externas. Nós vimos o ataque das trevas de Satanás, mas muito mais ainda pelas coisas internas. A sua fala tem o poder de destruir ou construir. Não ponha a culpa nos outros. Você é o responsável por aquilo que você planta, por aquilo que você semeia. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Antes do divórcio chegar, a comunicação já acabou. Antes do divórcio chegar, o jeito da gente conversar é agressivo. Antes do divórcio chegar, o jeito da gente falar acaba, para, cessa. Depois vem logo o divórcio. As nossas escolhas espirituais, por último, é o texto que nos mostra que Satanás tem poder para destruir, matar e roubar. João 10,10 diz que o inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Ele existe. Ele tem sede da sua família, ele tem sede do seu marido, ele tem sede do seu cônjuge, ele tem sede para destruir você. E a sua falta de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, propicia, facilita o ataque das trevas na nossa casa. O texto mostra que para isso ele precisa também da autorização de Deus. A atitude de Jó foi adorar a Deus. Capítulo 1, verso 20. Mas a segunda atitude de Jó foi de agradecer a Deus, porque ele sabia que tudo o que tinha veio de Deus. Capítulo 2, verso 10 diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, ele falando com a mulher dele. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Quando aquela mulher viu Jó em plena crise, que o acusou dizendo: abandona seu Deus e morre, então Jó vira para ela e diz: falas como uma louca. Se soubemos receber o bem de Deus, não vamos receber o mal? Coração agradecido aplaca a ira de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 45, diz que há maldição aos que optam por desobedecer a Deus. A maldição para os desobedientes. É hora de refazermos, de recomeçarmos a nossa estratégia da vitória. E por último, a bênção para aqueles que amam a cruz de Jesus. Capítulo 28,
verso de 1 a 7, em Deuteronômio diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e no campo. Benditos serão os frutos do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e ovelhas. Benditos serão os teus cestos, a tua vasilha de amassar pão. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão à tua presença por 7 caminhos. Aquele que obedece o Senhor é bem-aventurado. Estou chamando você para olhar esse texto, olhar a história de Jó. Nós estamos começando a ler o livro. Quais são as ações de Deus? Quais são as ações de Jó? Quais são as ações da mulher de Jó? Quais são as ações dos filhos de Jó? Quais são as ações de Jó nessa história? Preste atenção nisso. Essas 5 personalidades que são para nós relatadas no livro: Deus, o diabo, Jó, a esposa de Jó e os filhos de Jó. Preste atenção nisso. E quando nós encerrarmos lá no capítulo 42, nós vamos ver o grande relato de Jó a respeito do seu relacionamento com Deus. É tempo de estar em família e de tomarmos bastante cuidado para que as crises passem longe de nós, para que as lutas venham, mas juntos sejamos um time de vencedores, porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pandemia nenhuma vai tirar a bênção da minha casa. Crise nenhuma vai tirar a bênção da minha casa, porque o Senhor é o meu pastor e nós vamos passar por essa crise e sair do outro lado cantando vitória, com os nossos filhos guardados, profeticamente abençoados, mesmo que hoje seus filhos estejam afastados de Deus. Creia, e nós cremos que um dia eles voltarão, porque o nosso Deus é fiel e Ele é bom, e a Bíblia diz que Ele atrai a si o pecador. Por isso, vamos ter cuidado com as nossas famílias. Aproveite esse tempo de qualidade dentro da sua casa para abençoar os seus e para ter renovadas as suas alianças com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa. Se aproximem mais, se acheguem mais, se elogiem mais, se beijem mais. Cuidado, porque o inimigo anda ao nosso derredor e ele não quer destruir outra pessoa senão você. Ele quer destruir sua casa, mas também há uma outra pessoa que está ao nosso redor, guardando, que é o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida e abençoe a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pai, louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra. Guarda a nossa família, guarda nossas vidas, guarda o nosso coração, os nossos olhos, para não pecarmos contra ti, porque queremos te conhecer em profundidade. Não retire de nós o teu espírito, como diz o salmista, mas encha-nos com o teu espírito, com a tua presença e com a tua luz. Nós te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.